Hoje, 32º dia do nosso propósito, de 40 dias de fé e milagres, mais uma madrugada orando por você. Use a sua fé, não desista. Use a sua fé com toda a sua intensidade. Eu creio que esse será o dia de milagres, de curas, de libertações, de restaurações, de respostas, onde o sobrenatural vai se manifestar. Porque aquilo que não conseguimos alcançar com a força do nosso braço, alcançamos com a nossa fé. O capítulo de hoje fala que Deus é um Deus de sonhos e visões. Por quê? Porque Deus planta uma semente na nossa mente. Deus nos dá um sonho, uma visão, e pela fé a gente começa a visualizar aquilo. E aquilo é uma semente que vai crescendo e a nossa fé vai fortalecendo e aquilo se torna um alvo, aquilo se torna um foco e é assim que a gente alcança o milagre. Use a sua fé para visualizar o seu milagre. Faça dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus projetos uma visão clara e pela fé persiga, porque é lá o lugar onde você vai chegar. O seu lugar é o lugar de vitória. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. 32º dia. Um Deus de sonhos e visões. A fé nasce como uma semente pequena que depois de ser cuidada se torna uma árvore grande. Versículo do dia. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmos 2, versículo 8. Deus nos criou como seres visuais e criamos imagens mentais todo o tempo. Se você estiver com muita fome e com vontade de comer pizza, consegue imaginá-la com perfeição. O queijo derretido, os tomates, o orégano, consegue pensar até no entregador chegando na porta da sua casa. E essas visualizações devem ser usadas para o nosso benefício e não para nos amaldiçoar. Toda lei funciona tanto do lado negativo quanto do positivo. Nunca devemos nos esquecer disso. Visualizar é criar uma imagem real na mente do que desejamos alcançar no futuro. A primeira conexão para o poder de visualizar está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Todos nós temos imagens mentais o tempo todo. Um exemplo, o jovem se forma na faculdade de Direito e consegue a sua carteira da OAB. Com esse papel nas mãos, ele já se imagina vestindo belos ternos, trabalhando em um importante escritório e defendendo grandes causas que lhe proporcionarão viver uma vida muito abastada. Outro exemplo, uma mulher vai ao médico e recebe um papel que comprova um câncer. Com esse papel em mãos, ela se vê careca, muito magra e com uma cor estranha, vivendo uma rotina hospitalar muito severa e a morte chegando muito rapidamente. E essas duas pessoas tinham em mãos? O que essas duas pessoas tinham em mãos? Um simples papel. O que estamos vivendo no mundo natural e real? Talvez não pode ser mudado, mas as imagens do seu futuro, essas podem. Foi Deus que colocou na mente desse advogado que ele seria um profissional de sucesso? Não foi Deus, nem o diabo, mas uma terceira pessoa, o próprio homem. Produzimos imagens o tempo todo, mas por que então não as criamos como de sucesso e vitória? A responsabilidade é sua. O livro de Hebreus diz que a fé é um fato, e um fato já existe ou ainda vai existir. Contra o fato, não existe argumentos, mas a fé é um fato que não existe. Então, como pode um fato não existir? Fé é criarmos algo na mente que desejamos alcançar no futuro. É através da oração, do clamor e do jejum. Fazemos com que se torne concreto na nossa mente e no mundo espiritual, mas que apenas nossos olhos naturais ainda não visualizaram. Mas visualizar não significa que estamos cheios de fé. Todas as vezes que Jesus falava sobre fé, a representava como um grão de mostarda, pequena,
que precisava ser plantada e regada, e aí sim se tornaria grande. A fé nasce como uma semente pequena que, depois de ser cuidada, se torna uma árvore grande. E quanto tempo isso leva? Na vida de cada um, leva tempos diferentes. Para alguns, pode ser instantâneo. Para outros, levar um longo tempo. As imagens geram fé. E se você também tiver uma imagem tão clara do seu milagre e alvo, chegará um momento em que nada te impedirá de conquistar, desde que esse seja o propósito de Deus para a sua vida. Quando criamos a imagem do nosso milagre, conseguimos extrair virtude de Deus, mas essa imagem precisa ser mais clara do que este livro que está em suas mãos. E se não der certo, não se apegue a isso, porque o seu milagre já é um fato, já existe e não pode dar errado. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos 2, 1, 4. Logo após acontecer o Pentecostes, Pedro saiu do lugar onde estavam reunidos. Foi ministrar esse mesmo batismo para quem os aguardava do lado de fora. Baseado numa profecia do livro do profeta Joel, Pedro declarou que os jovens teriam visões e os velhos sonhariam, ou seja, passariam a criar imagens. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Atos 2:17. Quando o Espírito Santo foi derramado, encheu o povo de um gozo, uma alegria e fez muitos sinais, mas também entregou-lhes sinais, visões, imagens daquilo que eles poderiam conquistar. Ou seja, a linguagem do Espírito Santo acontece através de visões, sonhos, imagens de milagres e de propósitos de Deus para cada um de nós. O Espírito Santo veio para nos consolar e nos dar sonhos sobre o que Deus pensa ao nosso respeito. Nesse momento, quero que você traga na sua mente uma imagem clara do que você deseja conquistar no âmbito do sucesso familiar, ministerial, financeira, uma imagem clara de tudo que Deus já te prometeu. Qual o seu milagre? Imagine-o na sua mente. E quais são os seus sentimentos ao estar visualizando a concretização dessa promessa? Deus nunca irá te expor a algo que não possa cumprir na sua vida. Ele é poderoso e fiel para te entregar isso e muito mais. Basta que você creia, tenha todas essas promessas muito claras na sua mente e esteja no centro do seu propósito. E se Deus quer lhe entregar coisas grandes, muito maiores do que as que você pensa ou sonha, Ele é poderoso para fazer. E a partir de hoje, começa a orar grande, no tamanho do seu Deus, porque isso tudo Ele já preparou.